Shalom, muito bom dia. Opa, segundou, hein? Que a graça, a paz, a misericórdia de Deus seja sobre a sua vida. Que a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus. Guarde a tua mente, o teu coração em Cristo Jesus, para que possa ser próspero nesse dia, nessa semana. Quero te chamar para refletir comigo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriqueceis. Você já imaginou como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a este mundo? Sendo rico, ou seja, estando na glória, estando no céu, com o Pai, sendo dono de tudo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se formou, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e habitou entre os homens. Jesus estava lá. Lá em João 1 tem essas palavras. Ele estava lá, ele era Deus, ele é Deus, mas ele veio na família mais pobre, no lugar mais pobre, e fez isso por você, fez isso por mim. Morreu ao nosso lugar, no nosso lugar. Não esperou status, não esperou. Ele poderia ter nascido em uma família de tradição, poderia ter nascido num berço de ouro, com os linhos finos, com tudo que a época poderia trazer, né? Porque existe o plano perfeito de Deus desde o início de mundo. E o homem não agradece, o homem não valoriza tudo isso. E às vezes olhamos para as pessoas que têm, como no Salmo 73, Asaf, olhando pelo retrovisor, vemos as pessoas que têm, né, as riquezas, as posses, e achamos que aquilo tem valor, e de fato tem, porém para quanto tempo? Mas o que o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, fez lá na cruz, nascendo neste mundo, vestindo a nossa pele, ele trouxe algo eterno, né? Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano, mas que o Senhor já preparou desde a fundação do século, para todos que o amam. Então é essa a proposta da salvação. Esse é o Deus que veio para que tenhamos vida e tenhamos vida com abundância. E ele nasceu em uma manjedoura, num chão batido, no meio de animais, num lugar, vamos dizer que até sem condição para se fazer um parto, né? Às vezes a gente vai nos hospitais públicos, a gente vê as filas enormes, quilométricas, e vê ali, né, o desprezo que se tem com a saúde humana. Mas Maria, mãe de Jesus, eles vieram para o alistamento, e ali dentro das dificuldades, porque não tinha lugar para eles se hospedarem, e a emergência fez com que nascesse na manjedoura. Porém, tudo isso já era proferido, né? Existia uma profecia e haveria de passar por tudo isso. E cumpriu. O Senhor Jesus, ele veio a esta terra e cumpriu com todos os propósitos, com todos os pré-requisitos. E ele fez isto para que as profecias, para que o plano perfeito de Deus escrito fosse de fato consumado. E ele caminhou também o caminho do Gólgota, também profecia, mas ele trouxe a maior das riquezas, que é a salvação da minha vida e da sua vida. E a gente precisa começar a olhar com um olhar diferente, porque se a gente começar a olhar para este mundo que vivemos hoje, vemos tanta olhar altivo, arrogante, prepotente, olhar sem o olhar de Deus, sem o olhar da perspectiva da palavra. E vemos quantas pessoas, eu trabalho na área da saúde, mexo com gente doente, e hoje a gente vê o quanto de doente o nosso mundo está. As pessoas sem paz, sem perspectiva, sem esperança, mesmo tendo bons carros, tendo boas casas, mesmo tendo uma boa conta bancária, um bom emprego, uma família bonita, não valorizam, não vivem o que têm, sempre querem mais,
sempre buscam mais. Ontem Deus me trouxe um morador de rua, alguém que tinha uma posição social, alguém que tinha um emprego, alguém que tinha uma família, mas se perdeu. Mas eu vi ali uma pessoa que ainda estava com as faculdades mentais no lugar e explicando a sua situação, morando ao relento, sem coberta, sem cobertor, tendo necessidades básicas, porém ainda estava com as suas faculdades mentais e recordando a sua vida e os processos e aonde está hoje, desejando ter uma vida melhor. Agora, o que Deus trouxe para nós? Uma esperança de vida eterna. Um bom carro, ele vai se acabar. O imposto vai comer, o ferrugem vai comer. Algum dia ele vai se acabar. Boa casa, a mesma coisa. Uma boa conta bancária. Mas a paz que excede todo entendimento, que guardará a sua mente e seu coração. E o amor, o fruto que o Espírito Santo pode te dar. Isso é eterno. E é isto. É isso que eu quero te deixar, esse recado hoje, no dia 7 de abril de 2025. Que o Senhor, que o nosso Deus, o nosso Pai, possa te abençoar, possa te guardar na tua ida, na tua permanência, no teu retorno, onde quer que tu vá, que tu seja guardado. Medite nessa palavra. 2 Coríntios